Irmãos, a palavra de hoje, ela é muito importante para mim, principalmente, porque ela fala muito a respeito da nossa visão como igreja. A nossa visão como igreja, ela está estampada naquele cartaz ali no canto. Que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração e a próxima através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão como igreja. Amém? Nós não somos uma igreja que se importa em ter multidões seguindo. Nós não somos uma igreja que se importa de ter muitas ofertas sendo arrecadadas. Tudo isso é muito bom. Ter muito recurso é muito bom. Ter muitos irmãos nos seguindo é muito bom. Agora, nós somos uma igreja que preza pelo ministério de verdade, onde cada crente é um ministro, onde cada irmão ele é ativado espiritualmente. E eu tô falando isso para você, porque se você veio aqui hoje, talvez você foi convidado, ou talvez porque você não tinha algo para fazer em casa, pensou que era de uma igreja e veio aqui hoje, eu quero te dizer, o Senhor tem algo para você, amém? Assim Deus te trouxe aqui e não da igreja do lado, é porque Deus tem algo para você, tem semelhança com a nossa visão. Amém? Ele não quer que você seja mais um, pelo contrário, ele quer que você seja alguém que é ativo no reino de Deus. Amém? Então eu queria hoje ler alguns textos com vocês. Léo, se você quer baixar mais um, tá dando microfone para mim. Aleluia. Irmãos, antes de começar a compartilhar, quero contar uma história que eu ouvi do pastor Luiz hoje. Muito engraçado. O pastor Luiz ficava contando que se juntaram três pessoas. Juntaram um rabino, um padre e um pastor. E perguntaram entre si como que eles sabiam qual dinheiro que era para eles e qual dinheiro que era para a obra. E aí o rabino começou falando, ó, eu faço o seguinte, pego todo o dinheiro, coloco na mão. Como eu centralizo Deus, eu faço um círculo no chão, jogo o dinheiro para cima. O que cair para fora é de Deus. O que cair dentro é meu. E aí o padre falou, nossa, que semelhança. Eu faço algo muito parecido. Eu ainda continuo. Eu faço também um círculo no chão. E aí eu pego dinheiro e jogo para cima. E aí, o que cai no círculo é de Deus. O que cai fora é meu. Que é uma quantidade maior, né? E aí eles perguntavam pro pastor, ei pastor, como é que o senhor faz? Bom, eu pego o dinheiro, eu jogo para cima. Que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Misericórdia. Mas por que o pastor Luiz trouxe essa ilustração aqui? Porque, infelizmente, no mundo tem essa visão, né, a respeito dos pastores, a respeito daqueles que são ministros do Senhor. Eu quero te dizer, o nosso interesse aqui, eu falo nosso com tanta certeza, porque eu conheço muito bem aqueles que estão sobre a nossa supervisão, tanto o pastor Leandro, quanto o pastor Marcelo, pastor Wilson, pastor Aloysio, entre outros. Eu sei que o interesse deles não é o nosso. O interesse deles é serem conhecidos como unidade, como aqueles que transtornam esse mundo. Amém? Aqueles que estão nessa terra para mudar a realidade do mundo. Aqueles que estão nessa terra para mudar famílias que estão passando por momentos ruins, para mudar a vida de jovens que estão tentando se matar, para mudar a vida de pessoas que estão numa situação de miséria que não conseguem nem comer. Então, esse é o nosso chamado. Amém? Sermos aqueles que foram chamados e que estão aqui para transformar, para mudar esse mundo. E se você está aqui hoje, eu posso te falar, esse também é o seu desafio. Mas para isso existem processos. Existem processos, existe a promessa de Deus. Eu queria começar falando sobre as promessas de Deus para a sua vida. Deus ele tem muitas promessas boas para a sua vida. Eu queria que a primeira fosse no livro de Isaías. Abre a sua Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aqui Isaías está falando sobre prosperidade. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E tem uma outra. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou ser um pouco rápido nessas referências, irmãos, porque são muitas, amém? No livro de Romanos,
capítulo 8, verso 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você vai comer o melhor dessa ideia. Você vai ter todas as circunstâncias, todas as coisas cooperando para o seu bem. Olha que maravilha. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Quero citar aqui algumas promessas para você. E diz-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Essa é uma promessa para nós também, amém? O poder do Senhor nos acompanhar, de tal forma que aonde nós formos e pegarmos o evangelho, as pessoas vão se converter. E se a gente pegar em serpentes, nada vai acontecer com a gente, assim como foi com Paulo. E se você tomar veneno, algo mortífero, né? No caso, o veneno, não vai acontecer nada com você. E se você impor suas mãos sobre aqueles que estão enfermos, eles serão curados. Isso é promessa de Deus sobre a sua vida. Continuando essas promessas, o livro de Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia. Mais uma promessa para nós. E o próprio Jesus falando. E João batizou com água, que era o batismo do arrependimento. Mas vocês terão o privilégio de ser batizados com o Espírito Santo. Amém? Então isso é promessa de Deus para nós. Deus tem muitas promessas. E ele, assim como o pastor Adriano acabou de citar aqui, Deus, ele é um Deus fiel para cumprir. Amém? Nós, então, quando essas promessas elas são citadas para nós, Deus, ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. E essa promessa é muito melhor do que a lei da semeadura e da colheita. Por quê? A lei da semeadura e da colheita, você tem que semear para colher. Agora, essas promessas, não. Deus não te pediu nada. Ele já te falou, você vai cumprir a promessa. Mas tem uma condição. Vai, João. Uma hora, ele não pede nada. Outra hora tem uma condição. Entendi. A única condição de estar em todas essas promessas é você estar envolvido no propósito de Deus. A primeira promessa que eu li com vocês, Isaías 19, fala: se quiseres me ouvirdes. Então tem a ver com a vontade de Deus, com aquilo que ele está falando para você. O segundo, Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? No livro de Marcos, começa no versículo 15 e 16 do capítulo 16, ele dizendo que aqueles que vão pregar o evangelho, eles irão. E aí, Jesus começa a falar sobre os sinais. E aí Jesus começa a falar de que eles tomarão o veneno, não vai acontecer nada. Eles vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Pegarão serpentes e nada irá acontecer. Porque eles estarão envolvidos no propósito. Amém? Quem está envolvido no propósito? Glória a Deus. Às vezes você chegou aqui hoje, está nos visitando, está pensando: João, mas eu cheguei hoje, eu não entendo nada. Como é que eu vou estar envolvido no propósito? João, eu não entendo, vocês têm a referência que você está falando aí. Como é que eu vou estar envolvido no propósito? João, não tenho capacidade física e mental de prestar atenção no culto. Porque quando eu pego, eu distraí. Aí de repente falo: meu Deus, deixa eu voltar aqui. Quem que não aconteceu com vocês? Quem nunca aconteceu isso? Já aconteceu? De você no meio do culto, você, ai meu Deus do céu, tava voando, aí você volta. Aí você pensa: João, mas eu não tenho nem essa capacidade. Como é que eu vou estar correndo no propósito? Irmão, quero sentar aqui com vocês
Deus, ele tem sempre um tempo e um modo de operar. Deus, ele já te chamou para o propósito. A partir do momento que você conheceu Jesus, que a graça de Deus ela te alcançou e que a boa notícia te alcançou, quero te dizer, agora você já foi escolhido para ser uma testemunha de Jesus. Assim como no livro de Atos, ele diz que vocês serão minhas testemunhas. Ele não fala que vocês serão professores, que vocês serão aqueles que serão os teólogos, serão os sábios da minha palavra. Não, ele fala, vocês serão as minhas testemunhas. Vamos, todo mundo que está aqui é testemunha que eu estou ministrando uma palavra aqui, não é? Estou ministrando, vocês estão vendo. E quando você recebe Jesus no seu coração e a graça dele te alcança, a ponto de você falar, agora não tenho mais pecado, fui perdoado. Se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu não vou mais para o inferno, porque a graça me alcançou. A partir desse momento você já pode ser testemunha de Jesus, testemunha dessa boa notícia. E esse é o chamado de Deus para nós. Deus, ele não quer uma igreja que se junta como um número grande, mas que não alcança as vidas. Pelo contrário, Deus, ele quer uma igreja que alcança as vidas, cuida delas, faz discípulos e logo volta para alcançar mais vidas junto com esses discípulos. Amém? Eu quero citar aqui com vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que tudo há um tempo e um modo. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E depois ele começa a falar sobre outras coisas que existem tempos e modos, tempos e modos. Então tudo existe um tempo e um modo debaixo do céu. Tudo na nossa vida existe um tempo e um modo de operar. Qual que é o tempo, João? Irmãos, o tempo depende da sua resposta. O povo de Israel, eles demoraram 40 anos no Egito. 40 anos. Irmãos, mais que 90% do tempo não foi de distância. Foi de tempo de resposta, para eles responderem a Deus. Em muito pouco tempo, eles já estavam próximos à terra prometida, que enviaram os espias, e os espias foram lá e voltaram com uma resposta. Mas Josué, que era um daqueles espias que teve uma resposta positiva, só entrou na terra quando já estava velho, de tanto que demorou a resposta do povo. Agora Jesus, quando ele vai para o deserto, e o deserto fala sobre um lugar de tratamento, onde Deus nos trata, Jesus passa 40 dias. Por quê? Porque Jesus dá a resposta certa, em pouco tempo. Amém? Jesus, ele dá a resposta certa e é uma referência para nós. O deserto ele não precisa durar 40 anos. Pelo contrário, ele pode durar 40 dias. Ele pode durar um tempo muito curto se nós dermos a resposta certa. E o tempo de Deus para nós depende da sua resposta. Talvez Deus já colocou um tempo para você viver, um outro tempo, um tempo de coisas novas, mas você quer viver um tempo antigo. Talvez você já passou por um encontro com Deus, já teve uma experiência, você já foi consolidado e você não quer deixar esse momento. Você ainda quer continuar sendo um bebê, mas Deus quer que você cresça. Deus quer que você se torne alguém responsável. Amém? Deus, ele não quer mais ter que te pegar no colo. Ele quer que você cresça a ponto dele pegar a chave do carro dele e colocar na sua mão e falar: filho, pode ir. Amém? E isso aconteceu com Davi. E eu quero citar aqui alguns momentos da vida de Davi. Davi passou por vários momentos na vida dele. Eu vou citar com vocês aqui 7 momentos da vida de Davi e da resposta certa que Davi deu. Davi, ele foi chamado quando ele ainda era menino. A Bíblia não é muito exata sobre a idade com que ele foi chamado, mas entre estimações disse que é de 10 a 15 anos de idade, foi quando ele foi chamado. Então ele era um menino muito jovem, não é verdade? Eu quero ler com vocês cada uma dessas 7 passagens. E eu quero que a cada passagem que for falada, que for citada aqui, você comece a olhar para Davi, não como alguém distante, mas olha para Davi como você. Eu posso estar passando pela mesma fase de Davi. Davi deu a resposta certa nisso. Será que eu vou dar também? Eu quero dar a resposta certa. Amém? Vamos lá. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12.
palavra de Deus diz o seguinte: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, aqui está falando de Davi, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor disse para Samuel, o profeta: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, eu vou trazer aqui para vocês, cada passagem no tempo que ela foi escrita. Então vai estar num tempo cronológico, amém? Na medida que aquilo foi acontecendo. Então essa aqui é a primeira coisa que aconteceu com Davi, que foi o quê? Davi, ele foi lembrado. Deus lembrou dele. Jessé não lembrou, mas Deus lembrou de Davi. Às vezes você olha para essa história e fala: Davi foi esquecido. Não, Davi foi lembrado. Deus lembrou de Davi, amém? Era Deus que ia escolher, não era Jessé. Deus, ele escolheu e ele se lembrou de Davi. Olha, tem um, está lá de trás das malhadas. Samuel, pergunta para Jessé se não tem mais um, que vai ter. E é esse que eu escolhi. Então, eu quero te dizer uma coisa: você foi lembrado. Onde você estava? No meio da sua família, no meio do seu trabalho, você foi lembrado. O Senhor enviou alguém para te falar uma boa notícia. E se talvez você veio através do Facebook ou do Instagram, que você viu as nossas publicações dos acontecimentos da igreja, eu quero te falar: o Senhor enviou uma publicação lá dentro da sua casa, lá no seu celular, para se lembrar de você. Amém? Você foi lembrado, mas mais importante que isso, você foi ungido. Davi, ele foi ungido com o óleo, o azeite que estava no chifre. Lá, naquela época era assim que era feito. Então enchia-se um chifre de carneiro e o chofar, e era derramado o azeite sobre aquela pessoa que estava sendo ungida, escolhida. Mas eu quero te falar uma coisa: a unção que Davi recebeu, ela era muito pequena comparada à unção que nós temos hoje. Davi, ele foi banhado com o azeite do chifre. Nós fomos banhados com o sangue do Cordeiro, amém? Nós fomos ungidos e lavados com o sangue do Cordeiro, irmãos. A partir desse momento aqui, Davi, ele começa a tomar decisões firmes e crendo naquilo que Deus já o tinha escolhido, que era para ser o rei de Israel. Eu quero te falar, hoje a nossa postura tem que ser essa, uma postura de decisões firmes, sem nos abalar. Por quê? Porque nós fomos ungidos com o sangue do Cordeiro, amém? Então a primeira coisa, Davi foi ungido. Davi foi lembrado e ungido. A segunda coisa está no versículo 23, do capítulo 16 também. 1 Samuel 16, versículo 23, diz o seguinte: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos, a partir do momento que Davi foi ungido rei, a postura dele foi o seguinte: eu vou servir ao rei. Uai, peraí, mas quem que é o rei? O rei é Saul ou é Davi? O escolhido de Deus agora era Davi. Mas Davi, ele tinha consciência de que aquele que já tinha sido ungido uma vez era Saul. Quem estava na posição era Saul. Então eu vou honrar, eu vou servir esse homem que está nessa posição. Amém? E isso fala muito sobre a nossa vida hoje. Aqui Saul não estava dando a resposta certa. Saul já estava há um tempinho aqui dando a resposta errada para Deus. Nem era para o povo, era para Deus diretamente. E para o profeta que estava sendo usado por Deus para isso. Mas Davi, ele tinha consciência de que ele não estava honrando Saul. Ele estava honrando a unção que estava sobre Saul. Então a segunda coisa que Davi fez foi servir. Às vezes você pode ouvir o seguinte: você agora é filho de Deus. Você tem o sangue de Cristo na sua vida. E você pensar: ótimo, agora eu vou chegar lá no meu patrão, agora eu vou chegar lá no meu professor, agora eu vou chegar lá na minha mãe, no meu pai, no meu tio, e vou falar: ó, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Porque o poder do sangue de Jesus me deu mais autoridade do que você. Misericórdia. Misericórdia. Porque agora a nossa postura tem que ser o contrário. Agora que eu sou banhado com sangue, eu vou servir. Eu vou chegar lá no meu patrão, no meu professor, no meu tio, na minha tia, em quem for,
no seu cliente, você vai chegar e vai falar assim: eu vou te servir, porque eu fui ungido pelo sangue de Deus. Eu fui ungido pelo sangue daquele que serviu os seus discípulos. E falou que quem quer ser grande no céu tem que se humilhar aqui. Então eu vou servir. Agora que eu tenho toda essa unção, eu vou te servir. Amém? Então a segunda coisa que Davi fez foi servir Saul. A terceira coisa, ela aparece logo depois. 1 Samuel capítulo 17. No versículo 34, nós vamos ler até o 37, que é algo poderoso, irmãos. Se você não está fazendo isso que Davi fez agora, eu posso te falar uma coisa: você está deixando morrer aquilo que Deus tem para você. Isso aqui é algo muito importante. Olha o que Davi fez. Respondeu Davi a Saul: teu servo apresentava as ovelhas de seu pai, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Irmãos, Davi, o que ele fez aqui que nós temos que fazer? Matar um urso? Calma, irmãos, não. Matar um leão? Calma, irmãos, também não. Você vai arranjar problema com o IBAMA se você fizer isso, não pode. O que você vai fazer? Você vai fazer o que Davi fez. Você vai testemunhar. Amém? Aqui a Luciana veio aqui na frente para testemunhar uma luta que ela passou e Deus estava ali com ela e fez ela vencer a luta. A mesma maneira nós temos que fazer, porque Davi fez isso, ele nos ensina. Quando ele chegou para Saul, ele falou: Saul, deixa que eu mato aquele gigante. E Saul olha para Davi e fala: não, você é só um menino, fraco, você não vai conseguir. Davi chega para ele e testemunha e fala: eu cuidava das ovelhas do meu pai. Veio um urso, veio um leão. Eu venci os dois, porque o Senhor estava comigo. O Senhor não me deixou morrer na garra de nenhum desses dois, nem nas garras do leão, nem nas garras do urso. Muito menos agora contra esse filisteu, que está afrontando todo Israel. Irmão, você percebe aqui que Davi, da mesma forma que ele cuidava das ovelhas antes de ser ungido, agora ele cuida do povo de Israel, porque ele é ungido rei. Da mesma maneira que ele cuidava e apacentava do povo dele, que eram as ovelhas, agora ele estava cuidando do povo dele, que era o reino de Israel. Davi ainda não estava na posição de rei, mas ele já tinha sido ungido. Agora aquele povo era o povo dele, e ele tinha que cuidar daquele povo. Por isso ele se levantou, testemunhou, e glória a Deus, nós vamos ver o próximo aqui. Amém? Que é no versículo 49 do capítulo 17. E aí, Davi ele conseguiu convencer Saul com esse testemunho. E Saul deixou, falou: tá bom, Davi, se você quer, pode ir lá, o Senhor seja contigo. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eita glória! Amém? Irmãos, Davi ele testemunhou, ele tinha fé. E o que ele fez? Ele foi para a luta. Ele falou: não, trazendo nos dias de hoje, na minha casa está tendo contenda, mas espera aí, contenda. Quando eu estive lá no meu encontro com Deus, o Senhor estava comigo, e eu venci as minhas mágoas, e eu venci tudo aquilo que me oprimia, e hoje eu tenho a graça de Deus comigo, e o sangue de Cristo. Agora contenda na minha casa, você vai ver, eu vou pegar uma pedra e uma funda, e você vai cair com o rosto em terra. Amém?
E aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai pegar a espada e ainda vai cortar a cabeça do seu inimigo, para mostrar, meu inimigo morreu. Não foi por minha causa, foi por conta do meu Senhor. Amém? Eu tive fé, eu testemunhei, e por isso, com essa fé, eu avancei diante da dificuldade e venci o gigante. Amém? Essa deve ser a nossa postura. Como homens e mulheres de Deus nessa terra, nós devemos avançar sobre a dificuldade. Ser conhecidos nessa cidade. Irmãos, imagina só, ser conhecido nessa cidade, você chegar em algum lugar, alguém perguntar para você, você é crente? Fala, sou. De que igreja que você é? Da Videira. Da Videira? Aquele povo lá que vence todas as dificuldades. Aquele povo lá que não existe miséria, o povo é tudo próspero. O povo entra lá dentro e já começa a ganhar 100 mil por mês, não sei o que acontece. Aleluia. O povo entra lá dentro, tem gente na família que é dependente químico, que briga, que faz um monte de coisa. Na hora que entra na igreja, o povo é curado. Eita glória. Da Videira, irmão. Aquela igreja lá que o cadeirante passou na frente esses dias, saiu andando. Aleluia. Amém? Nós seremos conhecidos assim. Porque nós seremos uma igreja de ministro que exerce aquilo que Deus está dando para nós. Amém? Mais adiante, Davi, irmão, isso aqui, eu vou ler agora, é para você que quer ser líder. Ou talvez para você que tem sido desafiado a liderar uma célula, mas você tem arredado o pé. Você tem andado para trás. Quero te dizer uma coisa, o chamado para cada um de nós hoje é liderar. Amém? Aonde você está? João, mas eu não tenho um chamado ministerial. Por que eu lideraria uma célula? Meu irmão, liderar uma célula não é um chamado ministerial, é o nosso chamado de vida. Quando você recebe a sua salvação, quando você recebe o sangue, você tem um chamado de, pelo menos, cuidar de pessoas e ganhar pessoas para Jesus. Porque é muito egoísmo você ter o que Jesus deu para você e manter só em você. Você receber algo que Deus te deu, ser capacitado toda semana e não ter a coragem de ir liderar uma célula para ganhar mais vidas e conquistar essa cidade. Amém? Eu não quero falar isso para te oprimir, pelo contrário, eu estou te falando isso porque, para mim, tem sido muita alegria liderar uma célula, irmãos. Muita alegria. Irmãos, na segunda-feira tem sido alegria ir lá com a Letícia, nos predinhos, na célula dela de crianças, e ver as meninas junto com ela, que serão futuras líderes. Na terça-feira vim aqui no discipulado, tem sido deleite demais estar com os meus irmãos, que andam junto comigo, e nós desfrutamos e aprendemos muito mais com o nosso pastor. Para mim tem sido muita graça de Deus na quarta-feira, poder estar à frente de uma célula, irmãos, ver pessoas sendo salvas toda semana. Irmãos, isso é uma maravilha, isso é propósito de vida, irmãos, e é o que o Senhor tem para você. Deus não tem só uma família boa, Deus não tem só riqueza financeira, Deus não tem só uma empresa próspera, não, irmãos. Deus quer que você seja influência onde você está. Se a sua vida tem sido abençoada, se tu uma bênção. Seja você uma bênção onde você está. Amém? Então aceita esse desafio para você. E aí no capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: Davi, aqui irmãos, Davi, vou dar contexto para vocês. Davi, ele estava fugindo de Saul. Saul estava querendo matar Davi. Sabe o que Davi faz? Ele corre de Saul e ele vai se esconder. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Irmãos, Davi, ele estava passando um momento difícil. Ele estava fugindo. Ele não queria ver ninguém. Ele falou, meu Deus, tem gente correndo atrás de mim aqui, eu estou num momento de aperto, deixa eu fugir para uma caverna. Ele vai se esconder. E quando ele se esconde, Deus manda para ele uns 400 homens, amargurados, apertados, endividados. Manda esses homens para lá. Qual que é a postura de Davi? Não, Deus, eu não. Joga eles lá para Saul. Joga eles lá perto de Samuel, que é homem de Deus. É isso que Davi faz? Não. Davi ele faz o seguinte: tá bom, eu vou ser chefe deles. Eu entendi, Deus. Eu estou fugindo aqui, o Senhor me deu um exército. Nossa, mas esse povo está tudo despreparado. Amém.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esses aqui, eu vou cuidar deles. Amém? Ele se pôs como líder, como chefe deles, porque ele sabia que poderia, ele estava capacitado, não de maneira mental, muito menos física, ele estava capacitado espiritualmente, porque ele já era ungido, e ele confiou nessa unção, e foi lá e cuidou desses homens. E olha que interessante, no livro de 2 Samuel, eu vou pular um, depois eu volto, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, conta sobre, eu vou ler só os dois, conta sobre dois homens que estavam junto com ele lá naquela caverna. Olha que interessante, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Aleluia. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Aleluia. Irmãos, Davi, no momento que ele estava fugindo, ele se colocou como chefe dos homens amargurados, endividados e apertados. No livro seguinte, 2 Samuel, já conta sobre alguns desses homens. O primeiro aqui que eu li foi um homem que pegou a lança. Ele jogou a lança e de uma só vez ele matou 800 homens. Foi coisa dele, irmãos? Isso é sobrenatural de Deus. É a mesma coisa que Davi matando um gigante com uma pedra. Isso é sobrenatural de Deus. E aí vem um outro que é Eleazar, e Eleazar, ele está ali junto com o exército de Israel, indo contra o povo filisteu, o exército dos filisteus. E quando o exército de Israel começa a sair e ir para trás, ele fica sozinho, ele não arreda o pé, ele fala: eu vou vencer esses filisteus. E ele pega a sua espada e ele vai para frente, ele luta, até que a espada seja uma com a mão dele. Ficou entranhada na mão dele a espada. E quando o povo de Israel volta, não volta para guerrear, volta só para pegar os despojos da guerra, porque Deus já tinha feito ele vencer. Amém? Irmãos, quando você se coloca nessa posição de liderança, você vai ter um legado. Esses homens não eram conhecidos, esse primeiro nome que é mais difícil, pode em outras traduções também Jazebeão. Jazebeão e Eleazar não são conhecidos dessa forma na Bíblia. Vocês conhecem eles? Não. Mas talvez se eu falasse para vocês, os valentes de Davi, vocês já tinham ouvido falar. Aqueles que foram conhecidos como os que mataram muitos e mataram gigantes e continuaram o legado de Davi. Irmãos, Davi ele se posicionou para liderar um povo que era um povo que não dava para acreditar, porque era muito ruim. Mas ele teve um legado, porque Deus fez isso. Amém? O povo não foi um povo muito capacitado, pelo contrário, foi um povo de fé, que herdou aquilo que Deus estava fazendo, que era o sobrenatural. Amém? E a última referência que eu quero citar com vocês, livro de 1 Samuel, capítulo 24, verso 3, que é uma postura de Davi. Irmão, essa postura de Davi ela é nobre, que seja essa a nossa postura o tempo todo. Amém? Ele chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aleluia. Irmão, isso aqui é honra demais.
Ele estava sendo perseguido para ser morto. Nesse momento aqui, Davi já estava com aqueles 400 homens. E aí aqueles homens que estavam também fugindo, eles só olham para Davi e falam: Davi, é a oportunidade, o Senhor te entregou o seu inimigo. Davi, depois de cortar só um pedaço da capa de Saul, ele volta e fala: irmãos, nunca mais façam isso que eu fiz, porque eu fiz errado. Que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Eu não quero agir contra o ungido do Senhor, mesmo que ele esteja me perseguindo. Eu não quero desonrar a unção que está sobre a vida dele. Amém? A Bíblia fala que quando você honra um pequenino no caráter de pequenino, você recebe o galardão dele. Se você honra o justo no caráter justo, você recebe o galardão de justo. E quando você honra o profeta no caráter de profeta, você recebe o galardão de profeta. Irmãos, aqui não fala sobre aquilo que eles fazem, fala sobre a posição. Se você honra a posição, você recebe o galardão. Amém? Se você honra o nosso pastor, você recebe a unção do pastor. Independente daquilo que está sendo feito, daquilo que está acontecendo, se no seu coração, se você está honrando esse homem de Deus, no caráter de pastor, você receberá a unção de pastor. Amém? E essa unção é grande. Aleluia. E olhando para a história de Davi, olhando para as fases que Davi viveu, se você no momento da palavra foi olhando para ela, e se identificando, olhando para si mesmo ali no momento, como se estivesse no lugar de Davi, eu quero te falar uma coisa. Aleluia. Eu quero te falar uma coisa, não tem nada a ver com você. Nunca teve nada a ver com Davi, irmãos. Quando Davi foi ungido, não tinha nada a ver com ele. O pai dele tinha esquecido dele. Quando ele testemunhou, não tinha nada a ver com ele. Ele não tinha matado o urso nem o leão. O Senhor tinha o livrado do urso e do leão. O Senhor o deu força ali para matar. Porque quando ele estava ungido ali, né, fala que ali o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando Davi ele se levanta contra o gigante para a batalha, não é ele que se levanta, é o Senhor que se levanta. Ele vai com o Senhor dos exércitos. Enquanto Golias vem com espada, escudo e lança. Quando Davi, ele vem e honra Saul, não é ele que honra, porque você viu que ele foi lá e cortou uma orla de Saul, da capa de Saul, mas depois o Senhor fala no coração dele, e aí ele se arrepende. Não tem nada a ver conosco, irmãos, tem a ver com o Senhor. Quando Davi, ele começa a liderar aqueles homens não eram nada, eram os piores, eram a escória. Não tem nada a ver com Davi, tem a ver com Deus. Depois, eles continuaram e fizeram um legado que não tinha nada a ver com eles e muito menos com Davi, tinha a ver com Deus. Imagina só, irmãos, matar 800 homens com uma lança. Irmãos, sobrenatural, isso só pode ser Deus. Não tem nada a ver com aqueles homens. Então, a obra de Deus não tem nada a ver conosco. Se você está aqui hoje, você foi chamado para ganhar vidas, para fazer discípulos. Você foi chamado para multiplicar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu posso te falar, não tem nada a ver com você. Amém? Tem tudo a ver com Cristo. Ah, João, mas eu não tenho capacidade suficiente, meu irmão. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo, vai acontecer. Amém? Ah, João, que bom, porque eu me preparei, mas não fica assim não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo. Amém? João, eu tenho me desgastado tanto, tenho orado tanto. Glória a Deus, isso vai edificar a sua fé. Mas o mover não tem nada a ver com isso. O mover tem a ver com a sua fé e aquilo que Deus vai fazer. Amém? Deus, ele é um Deus que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Se ele já te prometeu, irmão, só vai e faz. Veja Deus fazendo, né? Amém? Uma última coisa que eu queria falar aqui com vocês é sobre servir a obra de Deus sem peso. Irmãos, muitas vezes eu estou falando isso para você está pensando, nossa, João, mas são muitos compromissos. João, mas são muitas coisas. É muita responsabilidade isso. De fato, irmãos, é muita responsabilidade. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele vai te dar muita unção, muita graça de Deus, para que essa responsabilidade que te foi dada não gere um peso. Pelo contrário, se for gerar um peso, que seja um peso de glória, amém? Para quando você falar, as coisas acontecerem, porque você vai ter fé naquilo, amém?